Os religiosos costumam dizer por aí que a gente precisa se converter, mas Jesus quer que sejamos convertidos ou nascidos de novo? E para responder essa pergunta, podemos pegar um trechinho da conversa que ele teve com Nicodemos, lá em João capítulo 3, no verso 3. Em resposta a Nicodemos, Jesus declarou: "Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." Perguntou Nicodemos: "Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer." Respondeu Jesus: "Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito." E aqui a gente percebe que para Nicodemos esse lance de ser um nascido de novo parecia ser algo inovador, que ele nunca tinha ouvido falar, mesmo sendo um religioso. Então Jesus mostra com isso que não basta que sejamos pessoas que têm mudanças de comportamento. Então, por exemplo, se eu me vestia mal, agora eu vou passar a me vestir bem para frequentar um lugar de reunião, uma instituição religiosa. Nascer de novo significa se tornar uma nova pessoa. Isso consiste sim numa questão de arrependimento, mas precisa haver um marco. Quer dizer, eu preciso aprender a deixar a velha vida para trás. E para isso eu preciso reconhecer as coisas que eu praticava na minha vida, ou a minha vida que eu vivia sem Deus e achava que era com Deus, para passar a viver uma nova vida, uma vida espiritual, uma vida nascida pelo Espírito, sendo guiada por Deus, para que então a gente possa praticar a vontade de Deus e não a nossa própria vontade, e não a vontade das pessoas, dos nossos familiares ou mesmo dos nossos líderes religiosos. E a religiosidade sempre foi especialista em fazer novos convertidos, porque é isso que eles sempre fizeram. Desde os partidos dos fariseus, que a gente vê Jesus citando uma coisa bem interessante lá no capítulo de Mateus 23. E ali no verso 15 você pode ver Jesus dizendo assim: "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês." E essa palavra convertido, em algumas traduções, também pode se referir a prosélito. Então é isso que a gente percebe de diferença. O evangelho do reino de Deus produz um resultado, que são pessoas nascidas de novo. Quer dizer, pessoas que viviam para esse mundo e de repente passam a viver para Deus. Enquanto que a religião não procura pessoas que querem nascer de novo. Eles fazem convertidos, fazem prosélitos. Por isso que existe uma grande diferença entre o evangelismo e o catecismo. E uma coisa que me chama muito a atenção nessa palavra de Jesus é que os fariseus, aquele partido religioso, todo santarrão, queria fazer com que as pessoas cultuassem esse grupo deles. Então eles faziam muita propaganda e tinham uma grande oratória, se especializavam no estudo das escrituras e combatiam o partido religioso vigente, que era o dos saduceus. Então, por toda essa movimentação política, eles tinham essa organização de até percorrer terras. Então, quer dizer, eles organizavam missões. Você está entendendo isso, irmão? Às vezes a gente pensa que toda obra missionária, ela é de fato uma obra de Deus. Mas essa obra missionária, que era de característica religiosa, Jesus estava dizendo que essas lideranças religiosas eram hipócritas, porque estavam fazendo pessoas convertidas ao partido deles. Então, se tratava de uma missão religiosa do ponto de vista humano, do ponto de vista desse mundo. E a gente poderia citar como exemplo a maneira de se colonizar o Brasil feita pelos portugueses. Eles vieram de Portugal até o Brasil cruzando o Oceano Atlântico para fazer indígenas prosélitos. E é isso que a gente pode chamar como sendo a ação de catequizar.
Quer dizer, eu estou convencendo as pessoas que naquele caso foi participar de uma membresia, quer dizer, eles se tornariam pessoas que respeitariam as lideranças de Roma, que naquele caso se tratava do Papa como maior autoridade religiosa possível. Então eles tinham que reconhecer a autoridade do Papa, ainda se fosse a autoridade das Escrituras ou a autoridade de Jesus, mas não, era um reconhecimento da autoridade de pessoas, de acordo com aquela visão romana de dominação, porque os romanos queriam dominar o mundo, porque eu não sei se você mesmo compreende, o próprio nome católico significa mundial, ou internacional, ou ainda universal. E note que essas palavras têm uma forte correlação com o movimento neopentecostal que a gente encontra nos dias de hoje, em que a gente percebe missões religiosas cruzando terras e mar para fazer convertidos, pessoas que vão frequentar aquela instituição religiosa e não necessariamente eles estão preocupados em ajudar as pessoas a nascer de novo. Até porque se as pessoas nascerem de novo e se arrependerem de buscar tantas riquezas desse mundo, elas não sustentariam essas instituições religiosas. Mas eu imagino que para você toda essa questão que envolve a diferença entre catequizar e evangelizar ainda seja algo meio nebuloso na sua cabeça. E é por isso que eu já gravei um vídeo a respeito desse assunto para entendermos melhor o que Jesus quer de nós. E Ele quer nascidos de novo. Mas se você gostaria de compreender melhor qual é a diferença entre o evangelismo que Jesus praticou e ensinou os seus discípulos com relação ao proselitismo dos fariseus ou o proselitismo dos catequistas jesuítas que vieram para o Brasil para catequizar os índios, então eu já gravei um vídeo a respeito desse assunto. E nesse vídeo eu mostro inclusive o que disse um cara que entrou aqui no canal para me catequizar, para me convencer a respeito da autoridade dos padres católicos. E se você ficou curioso a respeito desse assunto, então dá uma olhada aqui nesse vídeo e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!